Vamos lá então, voltamos aqui com a notícia de frente. Eu estava distraído aqui, porque eu li aqui uma mensagem de uma telespectadora que é lá de Várzea Grande. E o seguinte, professor, ela avaliza, ela assina embaixo o que você falou agora há pouco aqui, né, no final do bloco anterior. Sobre a questão seguinte, olha, mas quem é que legitima? Então, eu vou ler a mensagem aqui, que é a seguinte. Bom dia, meu nome é Elisete, moro em Várzea Grande há 36 anos. Aqui o problema não é só água, não. Transporte público é uma vergonha, fora a falta de segurança. Não culpo os políticos, olha aqui. Não culpo os políticos e sem o povo, que nunca responde na urna tudo o que se passa há muitos anos. Estamos nas mãos de Deus. Um abraço a todos do programa A Notícia de Frente. É isso aí. Assinou embaixo. Claro, da mesma forma que aconteceu em Várzea Grande, aconteceu em Cuiabá, né? Quem legitimou foi o povo que achou que Emanuel Pinheiro teria que continuar. Enfim, essa leitura é simples, né? Aí em Várzea Grande, inclusive, democracia é isso. Foi até bom falar, Elisete é o nome dela, né? Elisete. Tem um outro problema lá que está muito em voga, vamos chamar assim, né? Lá nesse momento, que é a falta da constância dos agentes de saúde nas residências, nos bairros. A dengue já deu ar da graça, começou chuva, e aí muita gente reclamando que esses agentes não estão passando nas residências e já virou, assim, tem muitos casos de dengue lá e essa é uma ausência sentida, já que houve um tempo que passava com constância e agora não está passando na região ali do Parque do Lago, aqueles bairros ali, por exemplo. E um comentário aqui de um telespectador, com certeza referindo-se aí aos nomes que você colocou aí, que despontam como possíveis ou prováveis candidatos à presidência da Câmara de Cuiabá. E o telespectador diz aqui o seguinte, o Valdir do CPA, nossa, os preferidos da população cuiabana para a presidência da Câmara? Que Deus tenha piedade de todos nós. Tá certo. Bom, seguindo aqui, agora a gente muda de assunto. O governador Mauro Mendes afirmou nesta terça-feira que a previsão do Ministério da Saúde é que a vacina contra a Covid-19 seja autorizada no final do mês de fevereiro do ano que vem. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, durante uma reunião com os governadores nesta terça-feira. Mauro Mendes participou da discussão por videoconferência e agora a gente confere a reportagem. Foram quase 3 horas de reunião no Palácio do Planalto. Pazuello afirmou que o plano de vacinação será nacional e se estenderá a todos os estados e que o governo irá comprar qualquer vacina aprovada internacionalmente e pela Anvisa. Sendo assim, nós hoje temos a fala final do ministro, que realmente vai adquirir toda e qualquer vacina e que todo o controle da vacinação no Brasil será pelo Ministério da Saúde. O ministro disse aos governadores que o governo está contratando aviões e toda a estrutura logística para a distribuição das vacinas, como equipamentos de proteção individual, seringas e agulhas. O governo federal nos afiançou que amanhã apresenta ao meio-dia este plano que envolve a aquisição de vacinas, que envolve acondicionamento das vacinas e também a logística de distribuição. Quem participou da reunião disse que o clima foi de desconforto. Isso porque o governador de São Paulo, João Dória, fez duros questionamentos ao ministro Eduardo Pazuello e voltou a dizer que a partir do dia 25 de janeiro vacinaria os paulistanos com a Coronavac, a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan. Na reunião, João Dória questionou por que o Ministério fechou o acordo de compra com 2 vacinas ainda não aprovadas e não incluiu a Coronavac na mesma situação. Se é fato que o senhor tem as vacinas, por que não iniciar imediatamente a vacinação dos brasileiros? E volto a perguntar, por que excluir a vacina Coronavac, já que o procedimento que ela está adotando junto à Anvisa é exatamente igual ao do consórcio COVAX
e da AstraZeneca. O ministro rebateu. Eu já disse a todos os governadores, quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? Ela é do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. O Butantan é o nosso fabricante de vacina do nosso país. E é respeitado por isso. E o Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver com a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. O ministro disse ainda que a vacina do laboratório AstraZeneca deve estar aprovada para vacinação no Brasil em fevereiro. Qual é a previsão de uso encaminhado pela Anvisa pelos nossos combates até o final de dezembro? E a Anvisa, dentro da sua responsabilidade para analisar o registro dessas vacinas, ela precisa de um tempo para cumprir essa missão. Esse tempo, pelo que nos foi até agora colocados, gira próximo a 60 dias. Bom, só lembrando antes do comentário do professor Haroldo Arruda, Paulo Coelho, antes dessa reunião aqui do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com os governadores, o governador de São Paulo, João Dória, comunicou, avisou que começaria a vacinação lá em São Paulo no dia 25 de janeiro. Agora, o ministro da Saúde diz o seguinte, olha, coloca a data, o prazo de fevereiro. O que a gente pede, o que a sociedade brasileira implora para a classe política é o seguinte, que eles parem de diminuir o tamanho do problema. O importante é o quê? É a vacinação, Exatamente. É proteger a população. A vacinação com segurança e com eficácia. Não adianta fazer a toque de caixa. Tudo bem, mas isso não pode ficar... Não, porque tem que colocar isso, porque senão isso não vai falar pode assim, ficar na discussão política. Não vai falar assim, não, vamos ficar prorrogando, empurrando com a barriga. Não é bem assim, tem que ter responsabilidade. Eu, por exemplo, eu não me coloco na fila para hoje para tomar essa vacina. Vou falar sobre daqui a pouco. Eu não quero atropelar aqui, mas já que o Lúcio tocou no assunto, eu não me coloco numa fila para tomar essa vacina sem o atestado da Anvisa, sem a eficácia e sem a segurança, gente. Seja da China, da Oxford, da Grã-Bretanha, da onde seja. O que importa é a segurança e tomar o negócio de forma eficaz. Como no Reino Unido está sendo feito. Você está coberto de razão, Paulo. Coberto de razão. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, é que chega de picuinha política. Não pode tomar essa vacina porque ela tem o carimbo do Dória. Não pode tomar essa aqui porque ela tem o carimbo de Bolsonaro. Tem que acabar com essa palhaçada. Mas vamos ao seu comentário, senão nós vamos acabar com ele. Vai ser um comentário. Tá a gente aqui, falou não, assim, esse é o comentário coletivo. Não, isso é bom. O ponto de debate realmente é esse, com relação à vacina. Mas a gente precisa deixar claro algumas coisas com relação à vacina. Quem entende de vacina são pesquisadores e cientistas, ligados à ciência. Política não mistura com ciência, não deve misturar com ciência em um momento crucial como esse com relação às vacinas. A minha opinião com relação ao governador João Dória é que ele é um governador completamente irresponsável. Vou te explicar. Porque, veja bem, a primeira fase da vacina e a segunda fase da vacina Sinovac e Coronavac são chinesas. Ou seja, não se tem conhecimento da construção de matéria-prima, de produção desta vacina. A terceira fase, que é a fase mais importante de qualquer vacina, ela é uma terceira fase, é a fase mais importante e precisa necessariamente passar por um órgão regulador em um determinado país. Nos Estados Unidos, o FDA, o FDA, aqui a Anvisa, a Alemanha tem um agente regulador que controla, que faz análise dessa vacina. Então, de forma prudencial e responsável, o Ministério da Saúde está tentando coordenar toda essa situação. De forma precoce e irresponsável, em outubro, o governador do maior estado populacional, vamos dizer assim, do país, vem e lança o seguinte desafio, dizendo o seguinte, olha, essa vacina é a vacina do Brasil. Não é. Essa vacina não é a vacina do Brasil, enquanto não passar para a Anvisa, vai dizer Eduardo Pazuello. Então, ele está querendo, de certa forma, agir com politicagem para poder ganhar votos em cima de uma vacina. E disse o seguinte, anteontem, olha, quem estiver em São Paulo, nós vamos vacinar. Pois você tome a vacina Coronavac, Sinovac,
sem a terceira fase? Por que você não toma vacina Sinovac, Coronavac mas ele não sem está terceira propondo fase? a vacina Ou seja, sem a terceira fase. sim, É isso? não, mas veja Não. bem, se você tem a Anvisa para poder, o Ministério da Saúde já disse o seguinte, até dia 25 não sai, Dória, não sai. Oxford AstraZeneca vai sair final de fevereiro, que é a parceria que se tem o Brasil com a Oxford AstraZeneca, entendendo? Como é que você anuncia vacinação em São Paulo para dia 25 de janeiro se você não tem Anvisa? Foi entregue agora. Porque também é preciso considerar também que estão tentando, no plano federal, usar politicamente a Anvisa para atrasar Exatamente. São Paulo. Tudo É está isso, sendo usado politicamente. Para atrasar, tudo está sendo usado politicamente, né? O que nós temos que atentar para é o seguinte: existe um esforço do governo, tanto é que gerou uma polêmica muito grande. Por que eu falo que é irresponsável a fala de um governador como o João Dória, naquele momento, lá em outubro? Porque, veja bem, o que outros governadores apontaram, inclusive nessa teleconferência de ontem? Olha, se você anuncia um negócio desse, tá entendendo? Vai, de certa forma, Paulo, né, mostrar uma certa incompetência dos outros governadores. Por que só São Paulo vacina e os outros governadores não vacinam? Foi falta de competência em ter a vacina disponível? Não foi falta de competência. Porque os outros governadores, assim como o nosso governador Mauro Mendes, está aguardando uma chancela da Anvisa para que realmente qualquer vacina, pode ser Coronavac, Sinovac, pode ser Oxford AstraZeneca, pode ser Pfizer, pode ser qualquer vacina, não importa. Desde que se tenha a liberação da Anvisa, para que isso possa ser aplicado de forma maciça em todo o Brasil. Tanto é que não vai faltar vacina. O Ministério da Saúde já disse o seguinte: quando começarmos a vacinar, vacinaremos todos os brasileiros. Já existe inclusive, essa parceria da vacina do Butantan, que não é a vacina de São Paulo, como deixou bem claro o ministro Pazuello. E o governador Caiado. E o governador Caiado, né? Ela será amplamente produzida no Brasil. Mais uma vez, ressaltando um viés importante nessa análise toda. O Brasil já tem todas as condições de produção no Butantan de milhões de vacinas, né? O que o Brasil não tem é a chancela da Anvisa por conta da fase 3. Fase 1, fase 2 chinesa, fase 3 brasileira. E sem essa chancela... E isso é o mais importante. É o mais importante. Ponto 3. Acabei de ler um artigo, antes de entrar nesse programa, que eu recebi logo cedo, de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que tem informação, estudou comigo o doutorado lá, que tem informações sobre a quantidade, isso está sendo publicado no The New York Times agora de manhã, tá? Essa notícia, né? A quantidade de propina e corrupção na Sinovac, na empresa Sinovac, por conta de liberação de produtos e matéria-primas na fabricação da Coronavac. Isso está sendo lançado hoje como notícia internacional e o desdobramento disso vem nos próximos dias. Isso. É mais um problema que o governo brasileiro vai ter que lidar e a Anvisa vai ter que analisar antes mesmo da liberação desta vacina. Apenas como notícia, não é alarde nenhum para ninguém. Mas eu acho extremamente importante a Anvisa analisar, inclusive, essas denúncias graves de corrupção na empresa Sinovac, fabricante da Coronavac. Agora eu pergunto, você já imaginou? É isso. Vamos fertilizar aqui um pouco a imaginação. Se isso chega no nome de João Dória, porque é o maior defensor aqui no Brasil, né, dessa Coronavac, se isso chega, essa denúncia de corrupção chega, como já estão insinuando, eu já li isso em blogs sérios, inclusive, da possibilidade de uma foto que aparece lá, o Dória, Agora, ficar... Agora é preciso comprovar isso, né? Eu tô falando porque é o seguinte, porque nós temos uma suspeita, rede, né? nós temos uma rede, né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, investigou isso, né? De blogs ligados ao governo federal, e todo mundo sabe que Jair Bolsonaro não é, digamos assim, amiguinho de João Dória, então é preciso também tomar cuidado com essas denúncias, né? De onde elas vêm, exatamente. Se tem algum elemento de prova, né? Para que não fique o seguinte, dentro da picuinha política, e o seguinte, aí a população acabe sendo a grande prejudicada. Tem que ser apurado. Eu estou falando de suposições. Aliás, até para propósito disso, onde eu li isso, eu li em 2 ocasiões, não foi em agências daqui, né? Foram em agências estrangeiras que
fornece material jornalístico aqui para alguns jornais brasileiros. Mas é tudo uma suposição, né, já que existe essa informação aí que o Haroldo Arruda acabou de dizer, da possibilidade de propina no mundo. No mundo, E não aí, é Brasil não, no mundo. E aqui no Eu estou Brasil, tentando buscar aqui a fonte para poder... aqui no Brasil, o maior defensor da Coronavac é o João Dória. Eu prefiro acreditar que ele esteja realmente preocupado com o bem-estar da população brasileira ou dos brasileiros que vivem no estado de São Paulo. É porque em 2002 e 2011, segundo a informação, a empresa a Sinovac subornou autoridades chinesas para aprovar vacinas lá em 2012 e 2011. Quer dizer, ela tem um histórico Negativo, né? negativo. De corrupção. Bom, enfim, isso aí, esse desdobramento internacional, que é muito importante, até porque o governo brasileiro precisa estar atento, certamente já sabe tudo isso, quem sou eu para passar essa informação, mas o desdobramento disso, certamente nós teremos nos próximos dias, por conta exatamente dessa informação. E olha, abrindo um parênteses aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre os números, né, da Covid aqui em Mato Grosso, nesse balanço da Secretaria Estadual de Saúde, mas registrando aqui uma informação que está no site RD News. Polícia Federal deflagra operação em Mato Grosso, busca e apreensão em casa de festas. E a informação é a seguinte: a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação em Mato Grosso, as imagens estão aí, ó, mais de 30 equipes, né? Deve ser 30 policiais, né? Cumprem as ordens judiciais desde o início da manhã. Um dos alvos é uma casa de festas, Arco da Lapa, na capital. Trata-se de um mandado de busca e apreensão. E aí, o site informa que apurou que a Justiça Federal de Rondonópolis conduz o caso e decretou sigilo na investigação que desencadeou esta ação de hoje. Mas do que se trata? E aí não temos essa informação ainda, viu, Paulo? Não temos. Fala de uma ação de busca e apreensão, né? Nesta casa de festas aí, né? E diz que a operação é em sigilo, né? A Justiça decretou aí o segredo de justiça na investigação. Não tem nome a operação? Mas nem isso. Também não tem um nome esta operação. Esperar para ver. Né? É aguardar aí que, na realidade, são as primeiras informações sobre essa operação da Polícia Federal. Agora, voltando a falar aí da Covid, a Secretaria de Estado da Saúde notificou até a tarde desta terça-feira 163 mil, as imagens aí na tela do balanço, 163.764 casos confirmados da Covid-19 aqui no estado, sendo registrados 4.216 óbitos, mais de 4.200 pessoas já morreram em decorrência do coronavírus. Foram notificadas 762 novas confirmações de casos do coronavírus. Dos 163.764 casos confirmados da Covid-19, 3.405 estão em isolamento domiciliar e 155.632 estão recuperados. Portanto, Lúcio, deixa eu só dar a fonte, porque eu dei uma notícia importante, a fonte desta notícia com relação a... Porque senão as pessoas falam assim, mas onde está isso? Onde está com relação à corrupção, a Sinovac, aquela coisa toda? Está no Washington Post, tá? Tem uma publicação no dia 4 também, com relação exatamente a essa questão da corrupção promovida por agentes da Sinovac na produção da Coronavac, da vacina Coronavac, está no Washington Post. Importante falar isso, porque aí fica a fonte para a pessoa se explicar. Senão acha que eu estou falando da boca para fora. E é preciso investigar mesmo. Claro, eu acho importante isso, né? Agora, isso não pode ficar no campo da politicária, né? Da politicária, da especulação. Quer dizer, não pode a vacina de São Paulo porque o Bolsonaro não é amigo do Dória. Não pode a vacina de não sei o quê porque tem outro problema político. Isso que não pode acontecer. Que não pode... Tem que considerar, eu vou só bater nessa tecla aqui, não importa se é Dória ou se é Bolsonaro, gente. É a Anvisa, é o FDA. Aqui no Brasil é a Anvisa. Como que você, seu João Dória, e aí não tem nada com questão de política, vai defender algo se não passar? Porque já chegou a dizer, com ou sem, não com essas palavras, obviamente, Anvisa,
25 de janeiro vão começar a vacinar o povo de São Mas Paulo. mas não podem também fazer pressão política em cima da Anvisa Não. para que ela atrase, para que Pois ela é, não tem atrase. nada a ver. Para que, não, está ocorrendo, eu já acompanhei Sim. uma entrevista de um técnico graduado da Anvisa. Tá Ele correndo. colocou isso de forma pública, só não me recordo o nome dele aqui agora. Ele colocou o seguinte, olha, não está fácil, né? Mas o nosso trabalho aqui vai ser eminentemente técnico. Agora, o que não pode... E eu acredito o que na não seriedade pode, da Anvisa. O que Eu não faço pode é querer contaminar politicamente A Anvisa. as avaliações da Anvisa. E o que está acontecendo é isso. E atrasar. porque toda Porque é o interpretação- seguinte, porque vai ser muito ruim na avaliação do Palácio do Planalto, vai ser muito ruim que a vacinação lá em São Paulo comece no dia 25 de janeiro. Então, eles estão avaliando isso também. É preciso considerar esse aspecto, porque se São Paulo começa primeiro, quem fez o gol? O gol foi do Dória. Se é que é gol, mas aí que tá, Não, Lúcio não, Crisóvão. não, Você está vendo Gol como pode que é? ser- Exatamente isso. Não, mas aí o gol pode ser contra, gente. Você queima a largada, a fim de politicamente, né? É politicamente, não tem outra explicação. 25 de janeiro começa a vacinar. Vamos largar na frente. Mas sabe-se lá se tem essa garantia, se tem essa eficácia. Eu falei de 2 itens, gente. Eficácia, segurança e eficácia. Se não tiver esses 2 itens, e a Anvisa ainda. A Anvisa é um órgão sério, independente de Bolsonaro, independente de governo federal. É um órgão sério. E é quem vai chancelar isso ou não. Mas não pode ser pressionada politicamente. Não pode, eu Não nem, pode, nem mas defendo estão isso. fazendo isso. Eu só defendo que se respeite as etapas. Onde se viu, num passado distante ou não, aí uma vacina ser aprovada de um ano para o outro. Embora a nossa tecnologia seja avançadíssima nos dias de hoje, há muita evolução. Mesmo assim, gente, se não tiver a prudência... Então, Lúcio, ponha-se na fila, então, lá, a pessoa que defender essa questão da vacina já de imediato, em 20 de janeiro, põe-se na fila, vai lá, eu sou o próximo e está com o braço lá e manda ver. Eu, prudentemente, eu não iria, não me colocaria nessa fila e não recomendo que você... Não, mas assista é que também. aí, de repente, é o seguinte, você, por exemplo, é mais, vamos dizer assim, mais afinado, né, com o que o governo federal vem pregando. Com a Anvisa. Não. E Com a a Anvisa, eu prudência digo da o seguinte, Anvisa. a Anvisa não pode ter pressão política Não pode, para concordo. atender A os OAB. mandatários de plantão. Não pode, né? Não estou dizendo que o João Dória é o rei da cocada preta, não. Eu só estou colocando o seguinte, que a nossa classe política precisa ter juízo. Por falar em juízo, antes de chamar o comercial aqui, só lembrar o seguinte, os casos de Covid-19 aqui em Mato Grosso estão aumentando. Começaram a aumentar bastante nos últimos dias. A pergunta que se faz é a seguinte, e as nossas autoridades até aqui não se manifestaram? Vão se manifestar? Vão se manifestar? Porque é o seguinte, eles tinha diminuído o número de casos e o número de mortes. Eles voltaram a aumentar. Mato Grosso está em alta no índice de contaminação e também no registro de mortes. E aí, o poder público vai ficar assistindo? Não vai se posicionar? Não vai tomar providências? Como vai ser? O máximo que o Como poder vai público ser? pode fazer, Lúcio, é novo decreto. Mas o problema não está no poder público, eu já disse isso por várias vezes, o problema está na população que não respeita realmente as medidas de biossegurança, isso é fato. Isso é uma responsabilidade pessoal, é algo ligado à civilidade. Independente de decreto, independente de lei, você pode ter 200 decretos. Se você tem uma população que é inconsequente e irresponsável, não há decreto que resolve. Mas os inocentes, é claro, os inocentes não podem pagar pelos culpados e não, o poder público tem claro poder que, de polícia. Sim, é claro que o poder público precisa agir. E essa É nesse morosidade, entendeu? É essa morosidade que incomoda você, que incomoda a mim, que incomoda o Paulo, que incomoda você. Porque realmente os números estão aumentando, né, por conta exatamente dessa flexibilização. Nós temos aqui informações de que as UTIs estão mais jovens, muito jovens nas UTIs. Isso é fato, porque é o jovem que está circulando, então tome cuidado, você que é jovem, né? E isso é um problemaço que o governo precisa decidir e a população precisa ter consciência. Senão, não vai resolver. Isso para mim é reflexo, sabe do quê? E aí eu estou um pouco da opinião de vocês. Isso é reflexo dessa quarentena muito forte, violenta que houve na chamada primeira onda, que para mim não acabou ainda,
prendeu o pessoal em casa. Esse pessoal que está sendo contaminado, eu estou falando isso, não é opinião que eu sonhei, não. Eu estou lendo muitos especialistas isentos, né, que tem muito aí contaminado com o clima político, que isso é reflexo desse lockdown, dessa quarentena radical que houve até agora em muitos municípios, em muitas regiões do país. Aqui no Mato Grosso não foi diferente, né? Aqui tivemos toque de recolher, então prendeu-se por muito tempo pessoas em casa, pessoas até saudáveis, quando deveria realmente proteger os vulneráveis. O lockdown, gente, isso, quarentena, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Minha ponte 1 que funcionou, não funcionou. Uma coisa importante, tem Paulo, a Suécia não cabe lá, mais. que é o exemplo mais claro. A Suécia é o exemplo mais claro. Os alunos, todos na aula lá, não tem um aluno que morreu por conta dessa questão de volta às aulas. A verdade é a seguinte, não cabe mais nessa altura do campeonato isolamento absoluto, seja de seletivo, horizontal, vertical, não cabe mais, até por questões de falta de psicologia coletiva. O que é isso? As pessoas não têm cabeça mais para poder viver em isolamento, né? É preciso que se tenha medida agora de consciência, e essa consciência é individual. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.